É esse momento que eu entro pra falar pelas árvores. É... Fala pelas árvores. Primeiramente, antes de deixar claro, eu não sou ainda anarco-primitivista, eu ainda não estudei Zerzan, o movimento em si, mas eu estou a passos para poder me considerar um amplim, só preciso ler sobre a teoria. Eu fecho muito com o movimento amplim, em algumas, eu vou deixar bem claro, em algumas partes, porque tem sendo sincero agora, botando verdades na mesa, o movimento amplim, anarco-primitivista, tem muitos problemas com o ecofascismo. O ecofascismo é muito dentro do movimento. Mas assim, eu nunca notei, você amplim vendo agora o vídeo, eu nunca notei isso no movimento, tudo. Eu sempre achei que a gente é anarco-primitivista, né? Não temos fascistas nos nossos quadros. Cara, o buraco é muito mais embaixo. O ecofascismo, como o nome diz, é um fascismo muito ligado com a natureza. A sua base, eu não diria a sua base ideológica, porque a base ideológica vem com Ted Kaczynski e outros pensadores desse churume de ideologia. Mas a gente vê assim, um proto-ecofascismo na Alemanha nazista, por exemplo. Por que na Alemanha nazista? Porque Hitler e uma ala do partido nazista tinha muita ligação com a natureza alemã, com essa mistificação de terra e sangue, que você está ligado à sua terra e você tem que defender a sua terra, e ideias de Lebensraum, do espaço de vivência alemã. Tanto que o ecofascismo, por exemplo, deu carteirinha de veganismo pro Hitler. O Hitler ele era vegano, ele acreditava na pureza do corpo, sem carne, sem o maltrato de animais. Hitler cuidava... Tanto que, para quem viu o filme Ele Está de Volta, que é o Hitler, ele volta para a Alemanha hoje em dia, o Hitler ele não entra no Partido Nacional Socialista Alemão, que tem ainda, é existente. Ele não entra em partidos de direita, partidos conservadores, partidos monarquistas que tem na Alemanha. Ele entra no Partido Verde, o partido que é que é ecológico. Por que ele entra no partido? Ele mesmo no filme fala, eles são os únicos que se interessam pela Alemanha, porque eles querem a proteção do meio ambiente alemão. E assim, ecofascismo e ecocapitalismo, eles batem muito na tecla da proteção do meio ambiente e do povo que vive no meio ambiente. Terra e sangue. Tanto que eles usam até hoje a mesma frase que Hitler usava, terra e sangue. Esses movimentos ecofascistas e ecocapitalistas pregam a ideia de que o ser humano é uma doença, é um vírus. Tomem cuidado quando vocês veem anarco-primitivistas falando desse jeito. O ser humano é uma doença. Sabe, tipo, aqueles vídeos que você vê, tipo, com a Covid o ser humano teve que parar de sair na rua, de ir pra natureza, entrou um golfinho, tipo, no caso de Veneza. Esse vídeo é falso. Esse vídeo é propaganda ecofascista. Não tem como não negar que, com a falta de atividade humana, por exemplo, carro, que é o principal poluidor, a pausa de fábricas também, por exemplo, faz um bem para a humanidade, pelo amor de Deus. Mas assim, não é porque o ser humano parou de sair na rua ou porque houve mortes do Covid que a natureza está voltando. E assim,
esses movimentos ecofascistas, ecocapitalistas, eles aplicam ideias de eugenia e de controle populacional dos países periféricos, de povos indígenas, de povos africanos. Tanto que uma das políticas do Al Gore seria de implementar métodos contraceptivos para mulheres africanas, com o intuito de, entre muitas aspas, empoderar a mulher africana. Sendo que era basicamente controle populacional dos, entre aspas, né, para mim, dos indesejáveis. Ecofascismo prega a ideia de que o homem branco, como ser, ele deve manter... Aí que tá, existem dois lados, né, pelo que eu estudei, que o mais forte deve prevalecer pro mais fraco, né, que é aquela baboseira que a natureza preza por isso. E o outro é que o homem branco, que o branco, ele é superior aos outros. Logo, ele deve ser o que deve existir e continuar a raça humana, por ser superior, por ser merecedor de continuar. O movimento anti-civ, por si só, não é de todo mal. A gente tem várias críticas ao mundo consumidor, ao mundo capitalista, importantes no movimento anti-civ. Entretanto, pessoas como Ted Kaczynski não devem ser idolatradas pelo movimento Amprim. O Ted Kaczynski, mesmo ele não se intitulando ecofascista, a influência que ele tem no movimento ecofacho é enorme. Você analisando, por exemplo, falas dele, onde ele prega ser humano é uma doença, tem várias partes do movimento Anabomber, do manifesto Anabomber, que ele prega, por exemplo, o extermínio de indígenas. Que ele fala que, por exemplo, aborígenes da Austrália praticavam abuso de mulheres e que tinha transexualidade nas tribos indígenas americanas. Ele não fala tribos indígenas americanas, ele fala nos nativos americanos, de uma forma ampla. O Ted, ele literalmente não é de esquerda. Ele repudia a esquerda, ele repudia o movimento Amprim, ele repudia qualquer coisa. Você chega pra ele com uma ideia mais liberal, mais de direita possível que alguém pode ser de esquerda, ele vai falar que é esquerdola. Ele considera o movimento LGBT como qualquer membro da extrema direita americana considera. É uma agenda, é uma cabala. Então, não, o Ted não é um herói. O Ted é um filho da puta, covarde, que atacou pessoas inocentes, achando que ele ia mudar o mundo. Galera Amprim, eu vou recomendar o seguinte. Leiam Zerzan, leiam Bokshin. Se for para ler o Ted, tenham em mente isso. O Ted, querendo ou não, vocês querendo ou não, ele querendo ou não, se dizendo ou não, ele é um ecofacho. Ele é uma pessoa que odeia, repudia o movimento LGBTQIA+. Ele é uma pessoa que odeia a esquerda e ele não deve ser respeitado no movimento. Esse pessoal do tipo, prefiro bicho do que gente tá dentro desse espectro, desse escopo? É complicado de dizer. Se essa pessoa radicalmente prega a ideia de que ele prefere animais do que o ser humano, aí é uma bandeirinha. Eu colocaria uma bandeirinha nessa pessoa. Mas assim, tem pessoas que realmente preferem conviver mais com animais do que com seres humanos. Mas isso não deixa assim... eu não vou passar pano, por exemplo, em alguém que quer um genocídio de humano, por exemplo.
Só para deixar os cachorrinhos e gatinhos em paz, né? Assim, Sim, pra deixar os animais em paz, eu quero um genocídio humano. porque é uma coisa que é importante a gente destacar, porque é uma coisa que é sempre colocada quando a gente vai discutir sobre proteção animal, aquela coisa toda, né? E tem os tais. Aí é uma questão que eu acho importante a gente destacar, que a gente também não radicaliza nesse sentido, né? Enfim, é só isso que eu gostaria de ter colocar nesse assunto. Samu queria falar. Samu? Sim, sim. Eu gostaria de fazer uma última consideração. Talvez não a última, talvez alguém também gostaria de fazer alguma coisa depois, mas eu queria mandar um recado assim sincero para o pessoal que é amprim, anti-civ, pós-civ, não só o pessoal anti-civilização, qualquer tipo de anarquista verde que tem preocupações ecológicas, ecossocialista, ambientalista, tanto faz, sabe? Todo esse pessoal, se você, por qualquer motivo, está considerando seriamente essa conversa de ecofascismo, ou se você está considerando meio que tolerar ecofascistas no meio de você por questões pragmáticas, para deixar nessas palavras, não. Nenhuma dessas pessoas se importa com você, nenhuma dessas pessoas se importa com o seu movimento, nenhuma dessas pessoas se importa de verdade com a preservação ambiental. Deve ter, sabe, um ou outro lá no meio, mas o que o movimento ecofascista realmente quer é usar vocês como massa de manobra. Nós, eu vou me incluir aqui, nós, que eu sou ambientalista até uma certa medida, quer usar nós como massa de manobra. E, no fim, o ecofascismo ele não consegue, por questões materiais, por questões lógicas, preservar a natureza de verdade, factualmente. Basta observar, gente, o que foi o fascismo original, a desastre que ele causou na Etiópia, o que foi a Segunda Guerra Mundial e os danos ambientais causados por ela, o que foi a nossa experiência fascista no Brasil recente com o governo Bolsonaro, o nosso movimento fascista que nós ainda temos no Brasil e o que aconteceram nesses 4 anos, essa gente não vai preservar porra nenhuma no final de contas. É isso aí, obrigado. Não, sim. Cara, o movimento ecofacho, ele é... Assim, ele tá impregnado. Ele é uma praga. Porque ele consegue se infiltrar nos quadros de qualquer pessoa. Porque, assim, tem vários tipos de ecofacho. Tem econazi, tem os ecofachos que acreditam só no fascismo em si, não na pureza racial, mas ainda assim um genocídio de pessoas. É um movimento que, assim, cara, ele vai ser pragmático. Ele vai querer machucar pessoas, ele vai aplicar violência. Ele vai... E, assim, é uma violência direcionalizada, como eu falei. Movimentos ecofacho, eles pregam muito a frase do Hitler, terra e sangue. Eles prezam muito, muito por isso. Tanto que partidos verdes na Europa têm ecofascistas nos quadros deles. Tem pessoas que praticam a violência nos quadros desses partidos verdes. São pessoas que são anti-imigração, por exemplo. Eles não aceitam imigrantes porque esses imigrantes não fazem parte da terra. Então, assim, você que é anarco-primitivista, que é anti-civ, pós-civ, como o Sam mesmo falou, não aceitem essas pessoas nos seus quadros. Ensinem, falem com essas pessoas, discutam com essas pessoas. Se essas pessoas não quiserem mudar a sua posição como ecofascistas, ainda quiserem adorar o Ted Kaczynski, tirem elas, porque elas são danosas para o movimento. Elas não representam o movimento amprim de verdade. Elas não representam o movimento ecológico de verdade.